Ei, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então, né, ao nossas aulas online, né, sobre resíduo da construção civil agora. Vamos trabalhar em cima do CONAMA 317, que estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de resíduos sólidos da construção civil. Então, aqui essa resolução eu vou trabalhar aqui nessa aula com os principais tópicos, né? Se alguém que tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, peço que dê uma lida na resolução, eu postei no portal, ok? E antes de iniciar a aula, eu peço desculpas já antecipadamente para vocês, caso eu interrompa a aula, porque eu estou gravando essa aula com as minhas filhas em casa, então às vezes elas podem entrar aqui no quarto e fazer algum tipo de barulho. Então já peço desculpas antecipadas com relação a isso, tá bom, pessoal? Lembrando que eu vou estar disponível online hoje, das 7h28 às 22 horas, no chat do portal ou via WhatsApp, ok? Então vamos lá. O CONAMA 307, ele inicia, né, dando alguns conceitos gerais, algumas definições, né? Então, resíduos da construção civil para o CONAMA 307 são resíduos provenientes de construções, reformas, reparos, demolições de obras de construção civil e resultantes da preparação de escavações de terrenos. Bom, dá destaque para essa questão de escavação também. Então, quando você vai fazer um corte no terreno, vai escavar, que gera aquele grande volume de terra, né? Também é considerado resíduo da construção civil. Bom, o segundo conceito é com relação aos seus geradores, né? Então, são pessoas físicas ou jurídicas, públicas e privadas responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem esse tipo de resíduo. Então, aqui, no caso, dando um exemplo de uma pessoa física, né, privada, do setor privado, no caso é quando a gente faz uma obra na nossa casa, faz uma reforma. Então, quando a gente faz essa atividade, a gente também é gerador de resíduo sólido, né? E o grande conflito aqui com relação à coleta, transporte e destinação final de quem que é a responsabilidade, né? Se a pessoa é física, obra privada, né, a gente é responsável por fazer a destinação desse resíduo, sim. De que forma? Contratando uma empresa terceirizada, para essa empresa estar indo na sua residência e coletando esse resíduo da construção. O município, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de coletar resíduo de construção civil de pessoa física, muito menos também jurídica e privada, ok? Agora, os grandes geradores, daí com relação ao manejo e à gestão desses resíduos é um pouco diferente, que eu vou falar mais para frente. Bom, o que são os transportadores, né? São essas empresas terceirizadas, né? Que vão estar fazendo essa coleta, são encarregadas, né? De estar fazendo o transporte dos resíduos entre as fontes geradoras até a destinação final. Aqui em Colatina é conhecido como o papo entulho, né? Outra definição importante é o agregado reciclado, né? É um material granular proveniente do beneficiamento desse resíduo de construção, que apresentam características técnicas para aplicação em obras de edificação, infraestruturas, aterro sanitário, entre outras obras de engenharia. O agregado reciclado, ele não pode ser utilizado para fim estrutural. Não existe nenhuma norma técnica da NBR que vá defender e garantir e comprovar cientificamente com relação à resistência desse material. Então, hoje, o agregado reciclado você pode utilizar em acabamentos, pisos, né? Entre outros tipos de serviços, mas não para fim estrutural. O gerenciamento dos resíduos sólidos, outro conceito que o CONAMA traz, né, é um sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar, reciclar os resíduos, incluindo planejamento, as responsabilidades,
as práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas nos programas e nos planos. Vamos destacar aqui aquela ordem prioritária, né, que a gente viu lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos na videoaula anterior, né? Então, os processos de gerenciamento, eles têm que estar previstos nessa ordem prioritária também, né? Até desde a coleta até o destino final desse resíduo, ok? Então, esse documento, ele vai trazer todos os procedimentos, as responsabilidades que a gente tem que ter com relação ao gerenciamento, à gestão desse resíduo. E tem que estar prevista toda em etapas, né? Beneficiamento. Ele é o ato de submeter o resíduo a uma operação, processo que tem por objetivo dotá-lo de condições que permitam que sejam utilizados a matéria como matéria-prima ou produto. Existe, né, usinas de beneficiamento de resíduo. Até um tempo atrás, pelo que eu conheço, só tinha uma empresa que trabalhava nesse segmento aqui no estado, é a Uri Serra, que fica na Serra, que ela tem um pátio, né, de aterro de resíduos de construção civil, que ela segrega todo esse resíduo e faz esse beneficiamento. Então, essa parte de beneficiamento seria uma aula à parte, mas quando faz a segregação, eles vão separar o que é resíduo cinza do que é o resíduo vermelho, né? O cinza seria de cimento, concreto, e o vermelho já seria de cerâmica, de tijolo. Eles fazem a separação, trituram esse resíduo e transformam em outros subprodutos. Então, você vai ter brita, rachão, resíduo cinza, o pó cinza, areia, enfim. Tem muito subproduto que a gente consegue tirar a partir desse beneficiamento, ok? Outra definição importante é o aterro de resíduos da construção civil. É a área onde são empregadas técnicas de disposição desse resíduo de classe A. A gente vai ver mais pra frente que o resíduo de classe A é aquele resíduo da construção civil que eu consigo reciclar. A gente vai depositar esse resíduo diretamente no solo, né, visando a preservação do material segregado de forma a possibilitar o seu uso futuro, né? Pensando na questão da preservação do meio ambiente, né? E sem ter perdas de danos à saúde. E a última definição seria a área de destinação de resíduos, né? São áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final do resíduo, que é bem semelhante a essa definição anterior. Bom, aqui agora é com relação à classificação dos resíduos, ok? O CONAMA 307, ele classifica os resíduos da construção civil em 4 classes, sendo que a classe A é separada em sublinhas A, B e C. O que são os resíduos da classe A? Então, resíduos da classe A são os resíduos reutilizáveis, recicláveis como agregados, né? Ou seja, a sublinha A dessa classificação, né, são os resíduos de construção, demolição, reformas relacionados ao reparo de pavimentação de outras obras de infraestrutura. Mãe, o que eu vou fazer? Pessoal, peço desculpa de novo, tá? Nossa, eu tô com muita vergonha, mas eu tô me esforçando demais, pessoal. Ok? Então, vamos voltar aqui com relação à classificação A, né? Da sublinha A. Aqui é só resíduo de construção, demolição e reforma de reparo de pavimentação, ok? Ações de terraplanagem, reforma, até a parte de saneamento, de obras de saneamento que você tem que fazer na via, né? Entra aqui nessa parte, ok? Então, classe A vai ter resíduo reutilizável ou reciclado, a gente consegue fazer isso, só que aqui está relacionado a só reparo de pavimentação,
Já continuando ainda na classe A, só que a linha B, já fala da construção, demolição de reforma de reparo de edificações, né? Onde eu vou ter os componentes cerâmicos, que é o resíduo vermelho também, que eu falei para vocês, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento e por aí vai. E outro exemplo seria o argamassa e o concreto, que a gente chama de resíduo cinza, ok? Já o terceiro grupo dessa classe A é o processo de fabricação e demolição de peças pré-moldadas em concreto. Blocos, tubos, meio-fio, né? Produzidas nos canteiros de obra mesmo, ou em fábricas e por aí vai. Então, é o resíduo pré-moldado, de peças pré-moldadas. Então, classe A, voltando, né? São os resíduos que eu consigo reutilizar e reciclar como agregado, tá? Como na definição anterior, o agregado miúdo, né, da construção civil, que eu consigo reutilizar ele nas obras. Só destacando o fato que eu não posso utilizar esse resíduo para fim estrutural, beleza? Agora, partindo aqui para a classe B, são os resíduos recicláveis para outras destinações, como plástico, papel, papelão, metal, vidro, madeira, entre outros. A gente sabe que em qualquer obra civil gera-se um volume muito grande de outros tipos de materiais, né? E esse resíduo, de fato, ele gera muito problema nos pátios, né? De segregação, principalmente a madeira, porque se eu trabalho com madeira e essa madeira é tratada, né, eu não consigo nem fazer incineração nela, porque ela gera muitos poluentes, né? Então, agora quando eu tenho o vidro, metal, ainda você consegue até revender para empresas terceirizadas, né? O desafio aqui maior é segregar esses resíduos de forma correta para eu conseguir enviar ele para reciclagem. A madeira, que é um pouquinho mais problemática, porque eu vou ter que separar com relação ao uso, né? Se essa madeira foi tratada ou não. Madeiras tratadas, na resolução 10.004, eu posso até enquadrar ela como um resíduo perigoso, né? Pela quantidade de produto químico que tem nela. Então, a gente tem que ter só esse cuidado com relação à madeira. Agora, madeira sem tratamento químico, ok, eu consigo reutilizar em outras coisas, até mesmo fazer lenha e por aí vai. Já a classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e a sua recuperação, tal como os oriundos do gesso, né? Então, essa resolução aqui, a 307, a primeira versão dela trazia o gesso ainda como um resíduo que não tinha como reciclar e recuperar, né? Hoje já não. Hoje a gente tem aqui uma alteração dessa resolução, que é o CONAMA 431 de 2011, né? Que ele altera esse texto relacionado ao gesso. Então, o gesso que era da classe C, né, onde não foram desenvolvidas tecnologias e aplicações economicamente viáveis, né, que permitam ser reciclagem, ele passa a ser da B, né? Resíduos recicláveis para outras destinações. Então, isso aqui pode ter muita pegadinha, né, nessa resolução aqui em concurso público, em questão, tá? O gesso, hoje, ele é classe B. Na resolução 307 do CONAMA, ela traz o gesso como classe C. Então, isso aqui foi alterado, ok? A gente tem que destacar isso aqui muito bem. Bom, e o resíduo da classe D, que é o grupo de resíduos perigosos, né? Entra aqui tintas, solventes, óleos, entre outros contaminantes que são prejudiciais à saúde, oriundos das demolições, reformas, reparos, clínicas radiológicas, instalações industriais, entre outros. Aqui a gente acrescenta também uma informação que o CONAMA 307, né, ele é lá de 2002, ele também teve uma
alteração da redação com esse CONAMA aqui 348 de 2004, que eles incluem nessa nessa resolução o amianto na classe de resíduo perigoso, né? Antigamente, o amianto era utilizado para fazer caixa d'água, entre outros produtos, telha. Hoje ele não é mais, ele é proibido de uso, né? Então, antigamente, lá no 307, quando ela foi feita em 2002, o amianto não estava nessa classe. E a partir de 2004, o amianto entrou então como resíduo perigoso. Bom, aqui tem alguns exemplos, né? Aqui telhas de amianto, latas de tinta, né? A gente sempre tem que pensar que a tinta tem que usar o máximo possível, não pode sobrar tinta na lata, né? Lâmpadas inflorescentes também são resíduos considerados perigosos da construção civil. Bom, aqui eu trago um resumo para vocês, né? Então, classe A são os resíduos recicláveis e reutilizáveis, que eu vou dividir eles em três. A sublinha A são resíduos de pavimentação, a sublinha B são os resíduos de edificações e a sublinha C são de resíduos pré-moldados, ok? Classe B são os resíduos recicláveis para outras finalidades, né? Plástico, metal, vidro, madeira, incluindo o gesso, que agora o gesso é nessa categoria, né? A classe C são os resíduos não recicláveis, como lixa, massa corrida, massa de vidro e sacos de cimento, né? Aqui o não reciclável ou ainda não tem tecnologia para isso. A gente sabe que os sacos de cimento já trazem alguns estudos para incorporar ele em outros materiais, né, da construção civil, tá? E o classe D são os resíduos perigosos ou contaminados, com tintas, solventes, telhas de fibrocimento que contenham amianto principalmente, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns artigos importantes da resolução, tá? O artigo 4 da resolução 307, ela fala que os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração desse resíduo. E na sequência, né, secundariamente, a redução, reutilização e reciclagem até a destinação final. Ó, novamente aqui a questão da ordem prioritária. Lembrando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é de 2010 e essa de resolução do CONAMA é de 2002. Mas antes ainda da Política Nacional já trazia esses elementos da ordem prioritária, né? Não gerar resíduo. Eu tenho que planejar muito bem. Isso aqui está muito relacionado à organização do canteiro de obra, né? A gestão do canteiro de obra, porque se eu tenho uma obra muito bem planejada e organizada, né? A questão do orçamento também, compra de material, se está tudo muito bem planejado, eu consigo seguir essa ordem prioritária, né? Usar somente a quantidade de matéria-prima que eu preciso, evitando a geração desse resíduo. Questão da redução, reduzir o gasto de água, o gasto de energia, né? Para evitar a geração de resíduo também, a reutilizar ao máximo, eu enviar o resíduo para reciclagem e a questão da destinação final. Então, isso aqui está muito relacionado com a gestão do canteiro da obra, né? Para você conseguir implementar isso aqui de forma correta, ok? Os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, nem em áreas de bota fora, encostas, corpos de água, lotes vagos, em áreas protegidas por lei. Gente, e é um cenário que a gente mais vê nos municípios, né? Qualquer encosta, qualquer barranco, você vai olhar, tem resíduo da construção civil sendo jogado ali. Não pode, né? Principalmente em áreas de proteção, né? Áreas de preservação permanente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Descarte do resíduo, você tem que contratar uma empresa terceirizada. Se for obra privada de pessoa física,
fez uma reforma, fez uma pequena obra, você tem que ser responsável pela destinação final desse resíduo, ok? Bom, no artigo 5, né, traz com relação ao instrumento para implementação da gestão dos resíduos da construção civil, que nada mais é do que o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a ser elaborado pelo município. No caso de Colatina, esse documento não existe, né? Com relação às informações sobre o gerenciamento de resíduos da construção civil, está dentro do plano integrado do município, que vocês têm acesso de forma fácil, é só digitar no Google, né? Plano integrado de saneamento básico, acho que de Colatina, uma coisa assim, que traz a parte de gerenciamento de resíduo e tem lá um parágrafo falando sobre a construção civil. Mas o município não tem esse documento ainda, ok? Enfim, então tem esse plano integrado e ainda os programas municipais e os projetos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esses projetos aqui, que é o documento que esses projetos é o documento que os grandes geradores precisam elaborar baseado no plano integrado do município, ok? Então aqui no artigo 6 está falando justamente sobre isso. Ele vai listar o que tem que constar nesse plano integrado. Bom, o primeiro item aqui que eles colocam, que esse documento tem que ter, são as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos e para os projetos de gerenciamento que devem ser elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos. Então, eu vou ter o plano municipal e os projetos, né, de gerenciamento que são dos grandes geradores. No caso aqui entra grandes construtoras, né, e por aí vai. Lembrando que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, eles podem até ser solicitados para a construtora, né, para a empresa, até mesmo para a questão de obtenção de licença, né, a questão de alvará sanitário, por aí vai. Então, é extremamente importante, né, que as empresas tenham esse documento. Outro ponto que esse plano integrado, que é lembrando que aqui está falando que é o documento do município, né? Ele tem que ter o cadastramento das áreas públicas e privadas aptas ao recebimento desse resíduo, triagem, que no caso aqui é separar ele, né? Armazenar temporariamente e também dar possibilidade para garantir os novos usos, né? Conseguir enviar esse material para reciclagem. E ainda possibilitar também a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores também. Lembrando que essas áreas têm que ter licenciamento ambiental. E é destacado isso aqui também, ó, nesse item 3, né? O estabelecimento de processo de licenciamento para as áreas de beneficiamento. Então, eu quero trabalhar com beneficiamento, né? Ter um pátio de armazenamento para receber esse resíduo, tem que ter licença, ok? Proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas, isso aqui é claro, né? Fica fato isso aqui. E o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no novo ciclo produtivo. Isso aqui, na minha opinião, é um desafio, o item 5 aqui, é um dos maiores desafios, tá? Porque tem muito preconceito com relação a isso. Vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma área de festa na minha casa que a gente queria gastar pouco e a gente tem um parente, né? Um tio do meu esposo, ele é representante de porcelanato, de uma marca, de uma empresa de porcelanato. E ele tinha várias caixas que ele poderia, né? Ele queria doar pra gente fazer. O pedreiro que eu contratei, ele não queria utilizar. Ele forçou assim a barra demais, querendo que a gente comprasse no material de construção outra cerâmica, porque ele não queria reaproveitar, alegando que ia ficar muito feio, porque ia ser vários porcelanatos de cores diferentes.
né? Então e também tinha tipos de materiais diferentes. Então ele ia ter trabalho em cortar esse porcelanato, tinha porcelanato com uma espessura maior, outro menor, então ele tinha que trabalhar com questão da argamassa, né? Ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então dava trabalho. E ele não queria trabalhar de jeito nenhum. Enfim, eu não comprei, ele fez do jeito que eu queria, ficou ali. Até depois posso mandar uma foto para vocês. Então, tem que ter esse incentivo, principalmente via município. Não estou falando só de reutilizar materiais, né? Mas se eu tiver uma unidade de beneficiamento no próprio município e utilizar esse agregado reciclado nas próprias obras públicas, né? Como em áreas de pavimentação, pequenas reformas, né? Tem incentivo a utilizar esse tipo de resíduo, seria muito bom. Então é extremamente importante trabalhar com essa temática, até mesmo em obra privada, né, de pessoa física, ok? O 6, ele vai estar falando dos critérios para cadastramento de transportadores. Isso aqui é outro ponto bem importante, porque quando você contrata uma empresa terceirizada para coletar o seu resíduo, né, você está transferindo a sua responsabilidade de descartar esse resíduo de forma correta. Tem que também cobrar dessa empresa terceirizada que ela te dê um recibo, um certificado atestando que ela vai descartar o resíduo que ela está levando embora no local licenciado e adequado, né? Para caso chegue uma fiscalização na obra, né, na sua obra, e o órgão ambiental, o município, a prefeitura vai querer saber onde você descartou esse resíduo. Olha, eu contratei a empresa tal, tá aqui meu comprovante. Então tem que ter esse cuidado também. No item 7, descreve aqui as ações de orientação, fiscalização e controle dos agentes envolvidos, como que vai fazer essa fiscalização, né? E o item 8 fala da parte de educação ambiental, né? Com ações educativas visando reduzir a geração de resíduos, né? Possibilitando a sua segregação. Ok? Certo, gente? Então, aqui no artigo 6 vai listar o que é esse plano integrado de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil. Olha, gente, isso aqui é um bom tema de TCC, tá? Fazer uma proposta para o município de Colatina, né? De um plano integrado de gerenciamento para o município. Tá? É só seguir aqui. Bom, no artigo 9, ele vai falar sobre os projetos de gerenciamento, que no caso esse documento deve ser elaborado pelos grandes geradores de resíduos sólidos, ok? As construtoras, as empreiteiras, né? Bom, esse plano de gerenciamento, né, esse projeto de gerenciamento, ele é separado em 5 etapas: caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e destinação final. Vou detalhar agora cada um deles. Bom, caracterização. Nesta etapa, o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos. Então, o gerador, né, lá no canteiro de obras, vamos dar esse exemplo, tem que separar o resíduo por classe. Então, qual que é o resíduo da classe A, qual que é o resíduo da classe B, C e D. E também quantificar para ele ter informação. Qual é o volume de resíduo que a minha empresa produz mensalmente ou anualmente, né? Isso que a gente chama de caracterização. Classificar ele e ainda quantificar esses resíduos, né? Pensando em volume gerado. Com relação à triagem, Com relação à triagem, deverá ser realizada preferencialmente pelo gerador na origem ou ser realizada nas áreas de destinação licenciada para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no artigo, né? No caso, seria uma classificação. Não faz sentido se eu tiver um volume muito grande eu classificar, né? Tem que classificar direto na obra.
O acondicionamento. Aqui é com relação a onde eu estou guardando, confinando esse resíduo, ok? Após a sua geração até a etapa do transporte. Lembrando que dependendo do tipo de resíduo, esse resíduo não pode estar exposto ao tempo, ele tem que ter uma proteção com relação no solo, exemplo do classe D, né, que são resíduos perigosos, né? Então, onde que eu vou estar armazenando, condicionando esse resíduo após a geração até chegar na fase de transporte desse resíduo, ok? Aqui tem um exemplo de uma segregação no próprio canteiro de obras, né? Notem que eles têm aqui uma baia de resíduo plástico, de madeira. Tem outras duas aqui que não dá para ler direito, mas enfim, isso aqui é uma organização do canteiro de obra. É bacana porque você deixa a obra visivelmente mais agradável, mais limpa, evita a questão de acidente de trabalho, né? Não expõe aquele funcionário, às vezes até pode ocorrer um acidente ou coisa assim, e você facilita depois o processo, né? O transporte também deve estar em conformidade com as etapas anteriores, né? Vai ter uma norma técnica vigente, principalmente se eu trabalhar com resíduo perigoso. E a destinação final a ser prevista de acordo com o estabelecimento dessa resolução, que são as áreas de beneficiamento e a área de destino final do resíduo sólido. Ok? Aqui no artigo 10, ele vai trazer quais são essas áreas, né, de destinação final. Então, a classe A deverão ser reutilizados, reciclados na forma de agregados ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a utilização ou reciclagem futura. O B, né? Deverão ser reutilizados, reciclados e encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir também a sua utilização. É semelhante àquele exemplo que eu mostrei ali do canteiro de obras, né? Você ter essa área, né, bem organizada para você conseguir permitir a utilização futura. C. Deverão ser armazenadas e transportadas e destinadas em conformidade com normas técnicas específicas. Claro, vai depender do tipo de material que tem, então vai ter uma resolução específica. E a mesma coisa acontece com a classe D. Se eu tiver um resíduo perigoso, às vezes ele tem que ser transportado de uma maneira diferente. Então eu tenho que ficar atento a questão de normas técnicas específicas para a destinação correta desse resíduo. Ok, pessoal? Eu falei rápido, né, a apresentação, né? Tentei resumir as informações, mas eu quero que vocês foquem mais na questão lá do gerenciamento de resíduos, pensando em quem que é a responsabilidade, né? Então, os grandes geradores são responsáveis e tem que ter esse documento, plano de gerenciamento de resíduos sólidos da construção civil, né? Agora, se for obra física, privada, a responsabilidade também é sua, porém, claro que você não precisa ter nenhum documento, né, para fazer essa gestão desse resíduo, né? A questão da obrigatoriedade aqui é você contratar uma empresa terceirizada para estar fazendo esse descarte. Lembrando que você tem que sempre solicitar o recibo, um certificado, para você também ter um comprovante que você descartou esse resíduo de forma correta. Agora, os grandes geradores, pelo volume de resíduo que é gerado, daí tem que ter esse gerenciamento, essa gestão desse resíduo. Beleza, pessoal? Peço desculpas aí pelos alguns interrompimentos na aula. E, por favor, dúvidas vocês podem estar me pedindo, ok? Obrigada, pessoal!